Reunimo-nos nesta tarde, no remanso deste santuário, para render o nosso último e respeitoso tributo a estas encantadoras filhas de Deus. Há alguns anos apenas, elas ingressaram no curso da história, e no breve período em que tiveram o privilégio de atuar neste plano material, desempenharam com maestria o seu papel. Agora, caem as cortinas, elas saem de cena, e o drama de suas vidas terrenas chega ao fim. Elas estão novamente comprometidas com a eternidade da qual vieram. Estas crianças, belas, inocentes e inofensivas, foram vítimas de um dos crimes mais hediondos e trágicos perpetrados contra a humanidade. E, no entanto, elas morreram com nobreza. Elas são os mártires de uma santa cruzada pela liberdade e pela dignidade humana. E por isso, nesta tarde, a verdade é que elas têm algo a nos dizer com a sua morte. Elas têm algo a dizer a cada ministro do Evangelho que se calou atrás da segurança dos vitrais. Têm algo a dizer a cada político que alimentou seus eleitores com o pão dormido do ódio e a carne apodrecida do racismo. Tem algo a dizer a um governo federal que se comprometeu com práticas antidemocráticas dos dixiecratas do Sul e com a grosseira hipocrisia dos conservadores republicanos do Norte. Elas têm algo a dizer a cada negro que aceitou passivamente o diabólico sistema de segregação e que permaneceu à margem de uma grandiosa luta por justiça. Elas dizem a cada um de nós, a negros e brancos igualmente, que devemos substituir a cautela pela coragem. Elas nos dizem para não só nos preocuparmos com os seus assassinos, mas também com o sistema, o modo de vida, a filosofia que produziu esses assassinos. A sua morte nos diz para trabalhar apaixonada e ininterruptamente pela concretização do sonho americano. E assim, meus amigos, elas não morreram em vão. Deus sabe como desentranhar o bem do mal, e a história tem provado vezes sem fim que o sofrimento imerecido é redentor. O sangue inocente dessas meninas pode muito bem servir como uma força redentora que trará nova luz às trevas desta cidade. Dizem as Sagradas Escrituras, e um menino os conduzirá. A morte dessas meninas possivelmente conduzirá todo o nosso sul da mais baixa estrada da desumanidade do homem à mais alta estrada da paz e da fraternidade. Estas mortes trágicas possivelmente conduzirão a nossa nação de uma aristocracia da cor para uma aristocracia do caráter. O sangue derramado dessas 3 meninas inocentes possivelmente levará todos os cidadãos de Birmingham a transformar os extremos negativos de um passado escuro em extremos positivos de um futuro iluminado. De fato, este trágico evento possivelmente levará o Sul branco a lidar com sua própria consciência. Então venho nesta tarde para dizer a todos aqui reunidos que, apesar da escuridão desta hora, não devemos nos desesperar, não devemos endurecer, nem devemos acolher o desejo de revidar com violência. Não devemos perder a fé em nossos irmãos brancos. De algum modo, precisamos acreditar que os mais desnorteados dentre eles podem aprender a respeitar a dignidade e o valor de cada personalidade humana. Permitam-me agora dirigir uma palavra às famílias enlutadas. É praticamente impossível dizer algo que possa consolá-los nesta hora tão difícil e que possa dissipar as profundas nuvens de desilusão que encobrem os céus de suas mentes. Mas espero que vocês possam encontrar um pouco de conforto na universalidade desta experiência. A morte vem para todos os indivíduos. A morte é espantosamente democrática. Não serve aristocraticamente a poucos, mas democraticamente a todos. Morrem os reis e morrem os mendigos. Morrem os ricos e morrem os pobres. Morrem os velhos e os jovens. A morte vem para o inocente e para o culpado. A morte é o irredutível denominador comum de todos os homens.
Espero que vocês possam encontrar algum conforto na afirmação cristã de que a morte não é um fim. A morte não é o ponto final da grande sentença da vida, mas uma vírgula que a pontua diante de um significado mais sublime. A morte não é um beco sem saída que leva a humanidade a um estado de total aniquilação, mas uma porta aberta para a vida eterna. Permitam que esta ousada fé, que esta invencível suposição lhes fortaleça nestes dias de provação. Agora, para concluir, eu lhes digo: a vida é dura, às vezes tão dura quanto aço temperado. Há momentos difíceis e desesperados. Como as águas dos rios, a vida tem períodos de seca e de inundação. Como o contínuo ciclo das estações, a vida tem o suave calor dos verões e o frio cortante dos invernos. E assim, se nos mantivermos firmes, descobriremos que Deus está do nosso lado e que Deus pode nos levar da fadiga do desespero ao alívio da esperança e transformar os vales sombrios e desolados nas iluminadas veredas de paz interior. E assim, quero que saibam hoje que vocês não estão sós. Vocês deram a este mundo crianças maravilhosas, que não viveram vidas longas, mas que viveram vidas significativas. Suas vidas foram dolorosamente curtas em quantidade, mas gloriosamente longas em qualidade. Como pais, nenhum outro tributo poderá ser-lhes tão valioso, quanto como filhos, nenhum outro epitáfio poderá ser-lhes tão grandioso, quanto a hora e o lugar de sua morte. Elas não morreram entre antros e covis de Birmingham, nem morreram discutindo ou ouvindo conversas sujas. Elas morreram entre os sagrados muros da Igreja de Deus e discutiam o eterno significado do amor. Shakespeare fez Horácio proferir as melhores palavras diante do cadáver de Hamlet. E hoje, diante dos restos mortais dessas lindas e encantadoras meninas, parafraseio as palavras de Shakespeare. Boa noite, amadas princesas. Boa noite, doces símbolos de um novo dia. Que anjos em revoada levem-nas ao eterno descanso. Deus as abençoe. Proferido na Igreja Batista da Sexta Avenida, em Birmingham, em Alabama, em 18 de setembro de 1963. Trecho tirado do livro Os Melhores Discursos de Martin Luther King Jr., editado por Claiborne Carson e Chris Shepard, editora Zahar. Este discurso não é apenas um lamento, é uma acusação moral lançada contra a consciência da Igreja, do Estado e do indivíduo. Martin Luther King Jr. recusa permitir que a dor seja domesticada por palavras piedosas ou por homenagens vazias. Ele nos obriga a encarar uma verdade incômoda. Crianças não morrem apenas por causa de homens maus, mas por causa de sistemas sustentados pelo silêncio dos homens que se julgam bons. Aqui a morte não é romantizada, mas convertida em juízo histórico. O sangue inocente não clama por vingança, mas de arrependimento coletivo. O discurso revela que a neutralidade diante da injustiça é uma forma refinada de cumplicidade e que uma fé que se esconde atrás dos vitrais perde o direito de falar em nome de Deus. Ao afirmar que o sofrimento imerecido é redentor, King não glorifica a dor, mas denuncia a falência moral de uma sociedade que precisou do martírio de crianças para ser confrontada com sua própria desumanidade. A esperança que aqui emerge não é ingênua nem passiva, ela exige coragem, ruptura e responsabilidade histórica. Este texto permanece atual porque ainda vivemos cercados por sistemas que produzem assassinos, enquanto absolvem consciências. Ouvi-lo hoje é permitir que ele nos confronte, nos julgue e nos convoque não à comoção momentânea, mas a uma transformação real da fé, da ética e da vida pública.
Shakespeare fez Horácio proferir as melhores palavras diante do cadáver de Hamlet. E hoje, diante dos restos mortais dessas lindas e encantadoras meninas, parafraseio as palavras de Shakespeare. Boa noite, amadas princesas. Boa noite, doces símbolos de um novo dia. Que anjos em revoada levem-nas ao eterno descanso. Deus as abençoe.